Deve fazer, deve fazer parte do meu planejamento reencarnatório ter a paciência com a internet aqui do meu bairro. Gente, faz parte do meu planejamento reencarnatório, essas quedas livres que eu tenho tido. Ai, gente, desculpa, tá? Vamos ver se a Lâmia já entra rapidinho de novo. Que estávamos falando agora que a gente ia tocar justamente no nosso assunto sobre a escolha, o gênero delas. Ela já ia começar a tocar. Silmara, é um teste de paciência. Eu tô falando aqui, gente, faz parte da escolha da minha. Eu acho que eu escolhi essa prova. Oi, Simão, Silmara. Travou lá e eu fiquei, meu Deus do céu, será que Você quer- travou só para mim? Travou para todo Não, mundo? não só travou, caiu. Eu acho que no meu planejamento eu escolhi isso. Eu falei, não é possível. É ter paciência com a internet. Tá lá no meu, no meu planejamento. Não, mas vai dar certo. A gente vai Vai. tentando e vai dar certo. Então vamos lá, íamos falar das Bom, escolhas das provas, né? Pra gente chegar nesse isso, planejamento. isso. E a gente vai, quem tiver com o livro e quiser acompanhar, a gente está lá na questão 258, quando Kardec pergunta se quando na erraticidade, antes de reencarnarmos, nós temos consciência e previsão do que nos sucederá no curso da vida. E os espíritos respondem que ele próprio, ou seja, nós, escolhemos o gênero de provas que iremos passar. E nisso consiste o nosso livre-arbítrio. Não há um determinismo no que, em relação às nossas escolhas morais. Uhum. Nós somos livres para escolher se eu quero ir por este caminho ou por aquele. Mas há um certo determinismo nas questões físicas, né? É aí que Uhum. aí se encontra uma certa fatalidade, porque nós já programamos antes, fizemos esse planejamento reencarnatório, e nisso sim existe um certo determinismo, mas é no gênero de provas, né? E não nos detalhes. Os detalhes fica por conta do nosso livre-arbítrio aqui, enquanto encarnados, principalmente no que se refere às questões morais, Então nas a escolhas gente pode entre o falar bem e o mal, o a certo e o gente, errado. o certo e o errado. A gente pode talvez esclarecer a questão de gêneros, né? Que a gente escolhe. Gêneros de sofrimento familiar, ou sofrimento físico, ou instabilidade emocional em alguma área, vamos dizer assim, né? Ou problemas profissionais recorrentes. O que você Sim, coloca como sendo o gênero, né? O que Kardec coloca pra gente? a forma como o gênero a forma como iremos morrer, né? Não exatamente a forma, mas o gênero, o tipo de morte, família, em que país iremos nascer, a nossa nacionalidade, se eu vou ter acesso ao estudo ou não, quais serão meus filhos, se eu vou me casar ou não, né? Então, tem esse gênero de provas. Os detalhes ficam por conta das nossas ações enquanto aqui encarnados. Isso tudo a gente vai ver mais para frente, de forma prática, trazendo exemplos das obras de André Luiz. Porque André Luiz, de forma maravilhosa, né? É. Ele vem trazer na prática os bastidores, né? É um alerta, na verdade, para todos nós que estamos aqui encarnados, para que a gente tenha consciência de que estamos na vida material, mas que podemos viver a vida material com uma visão espiritual. Uhum. Isso nos facilita a cumprir com os nossos deveres aqui na Terra. E tem toda uma programação. Lá no livro a gente pode ver que tem um planejamento biológico, um É. planejamento social e um planejamento espiritual, né? Tudo em função do nosso planejamento espiritual, da nossa evolução, daquele objetivo que falamos lá no início, atingir essa perfeição relativa que se dá progressivamente. Eu acho, E acho então, legal, você me fez pode falar, lembrar Tereza. algo que o Jorge Larrat colocou sobre o gênero de provas, né? Muitas vezes, em famílias, isso se vê mais em famílias muito numerosas, em que nem todos têm uma relação de resgate diretamente.
o pai com todos os filhos, vamos por uma família de 12 filhos. Às vezes alguns espíritos semelhantes que precisam passar pela prova da miséria Uhum. nascem numa família de 12 filhos, então alguns dessa família precisam passar por esse gênero de prova. Não quer dizer que todos dessa família tenham o mesmo resgate para fazer. Então eu achei interessante ele Uhum. colocar essa questão do gênero espalhado numa família Sim. numerosa. Então eles se agrupam, resgatam daquele sentido, outros filhos têm outro tipo de planejamento. Então eu achei interessante essa questão do gênero, como ele exemplificou o gênero. O Jorge Uhum. Elahá, ele foi bem assertivo quando... Foi claro, né? Ele é claro quando ele coloca as Sim, sim. explanações dele, assim como o André Luiz, que você muito bem colocou, ele traz na prática, né? Aquilo que teoricamente Kardec vem colocando, os espíritos vêm colocando, né? Uhum. Sim. Lá no livro, acho que é No Mundo Maior. Ai, meu Hum. Deus, será que é esse? Acho que é No Mundo Maior. Né, que eu ia falar evolução em dois mundos, mas eu acho que é no mundo maior. Ele fala do processo que o processo de reencarnação não é o mesmo para todos, assim como a morte, assim como o desencarne aqui, também não é o mesmo para todos, porque somos indivíduos, cada um com as suas vivências, com as suas peculiaridades, né? Então não tem como ser igual para todo mundo. Cada um conforme as suas necessidades. E aí, dentro dessa programação, desse planejamento, a gente vai ver também que tem reencarnações que chamamos de compulsória, onde o Uhum. espírito, estando num estado de sofrimento ainda, né, onde não despertou a consciência totalmente, né, porque a gente vem despertando conforme vamos reencarnando, ele não tem esse poder de decidir. É como nós cuidamos de uma criança pequena, um filho pequeno que ainda não tem essa liberdade, essa Sim. condição de fazer as escolhas. Ai, deixa eu só passar aqui que travou. E temos Não tem também ainda um noção de planejamento voluntário. responsabilidade, né? Sim, e aí a gente vai ver alguns casos onde isso ocorre, né? Das obras de André Luiz, a própria mãe do André Luiz, que vai resgatar o pai, que está nas zonas inferiores, que precisa reencarnar, e ela ali ela renuncia a si mesma, né? E vai fazer esse resgate junto do marido e das As outras duas chamadas moças. reencarnações sacrificiais, né? Que é a E coisa mais tudo tem um linda. propósito, né? Porque você pode falar, ai meu Deus, mas ela está renunciando, não há essa necessidade. Assim como no caso de Alcione, que ela está lá em outra constelação, já acho que é em Sírios, né? Não lembro, faz tanto tempo que eu li esse livro, o livro Renúncia, e ela vem porque ela ama tanto o Carlos, né? É, E ela vem e quer ajudar ele a progredir. E é uma renúncia. Mas você fala, ah, ela está atrasando a evolução dela? Não, tem um objetivo também de alavancar cada vez mais a moral, e porque a lei de Deus, ela é embasada no amor. A justiça divina não na base da lei de talião, olho por olho e dente por dente. Ela é baseada no amor, na lei de amor. E a na gente aos verdade, poucos vai. é o que ela fez e outros também fizeram, a mãe de André Luiz, é um exemplo de como funciona o amor verdadeiro, né? Assim, você faz Uhum, amor de mãe, você faz um sacrifício pelos seus filhos, qualquer que seja. uhum, Eu sou mãe, eu faria e faço qualquer sacrifício. Você, quem é pai, então representa esse amor de pai de Deus para conosco, mas numa escala um pouquinho sim. menor, né? Eu acho que é um estágio, né? A maternidade, a paternidade é um estágio para irmos desenvolvendo esse amor fraternal, esse amor universal, né? Por todos os seres. O amor que nós temos pelo nosso filho, pelos nossos filhos, conforme vamos evoluindo, a gente vai ampliando esse amor que a gente sente, assim, por toda a humanidade, por Houve uma todo. palavra interessante chamada alfabetizando o amor. Nós vamos alfabetizando o amor.
A gente aprende as Uhum. letrinhas, depois o beabá e depois a fazer frases. Eu achei interessante. Num livro de Sim, Hermance Dufour. Bem legal. é o nosso objetivo, né? O Haroldo fala que a gente vai lapidando, né? Eu vou tirando os Lapidando. excessos. Quais são esses excessos para que o amor apareça, para que a obra esteja pronta? Eu vou tirando o excesso do orgulho, da vaidade, do egoísmo, a minha raiva, as minhas mágoas. E isso se dá nesse processo de reencarnação. A É, gente vai aprendendo cada vez mais. E tudo isso a gente traz nas nossas tendências e na nossa intuição, porque nós temos o esquecimento do passado, graças a Deus, né? Lá no Evangelho até fala, acho que no capítulo 5, sobre o esquecimento do passado. Isso é uma bênção de Deus, porque nós não daríamos conta de lidar com esse nosso passado é, cheio de erros, cheio de culpas, né? é. Talvez iria exaltar o nosso orgulho, ou talvez iria nos constranger profundamente, ainda mais pensando que nós temos dentro do nosso próprio lar os maiores resgates, Exato. né? Nada é por acaso. Então, imagina eu saber que o meu filho foi meu inimigo, né? Como que ia ficar isso? Então, Deus age de forma perfeita em tudo que faz. Graças Exato. a Deus que a gente esquece o passado, né? Então, concluindo, que você coloca, nem todos ainda estão em condições de fazer o seu próprio planejamento, né? Exato. Tem essa reencarnação compulsória, que nós já citamos aqui, o exemplo do Isso. pai do André Luiz, mas Uhum, tem um outro exemplo que eu vou falar mais para daqui a pouquinho. uhum. Tem a reencarnação voluntária, que é essa, que é justamente da grande maioria, onde nós não somos tão maus, não somos tão bons, mas já temos um pouco de consciência e podemos participar desse planejamento, ver o que será mais útil para nós. E aí a gente lembra bastante também, só para concluir, então, tem também a missionária, né, que é a mãe do Ah, André Luiz, por isso. exemplo, ou esses grandes nomes que nós tanto conhecemos, que eu não vou citar aqui porque são muitos, Uhum. mas é uma reencarnação de missionária onde eles próprios conseguem plasmar o seu perispírito e projetar já o corpo carnal. Então, não precisa de uma interferência, de um auxílio, né? Eles próprios, como já têm essa capacidade evolutiva, essa autoridade moral, Uhum. conseguem eles próprios plasmarem o que eles vão precisar para aquela encarnação. A grande maioria que está aí no meio, né, que é essa reencarnação voluntária, nós Uhum. pedimos para nascer, tem até lá na questão 334 do Livro dos Espíritos, Uhum. onde Kardec coloca assim: há predestinação na união da alma com tal ou tal corpo? Ou só a última hora é feita a escolha do corpo que ele tomará? É tipo, só de última hora que, né? E aí os espíritos respondem: o espírito é sempre designado de antemão, tendo escolhido a prova a que queira submeter-se, pede para reencarnar. Então eu coloquei lá no Instagram, né? Será que pedimos para nascer? A grande maioria, sim, pediu para nascer. E quem não pediu é porque estava em condições piores, né? Estava lá na compulsória que não estava nem tendo condições de ter esse despertar de consciência ainda, porque Ainda. todos nós chegaremos lá. Cada um no seu tempo, cada um pelo seu caminho. Existem vários caminhos para chegar até o objetivo, né? Mas sempre lembrando que fora da caridade não há salvação. Então, eu Eu digo acho. vários caminhos assim, não importa a escola religiosa, né? Você colocou Todas algo que eu vão. acho que você vai falar mais para frente também, mas que é Uhum, muito curiosa a forma como o André Luiz coloca, que você falou assim, eu escolho meu corpo, eu escolho a minha doença, ou a uhum, não doença, ou a beleza e tal, que é o planejamento, né? sim. Os moldes feminino e masculino que o André Luiz coloca no Missionários da Luz, né? Que eu acho que você vai Uhum. falar também, mas é algo sensacional, né?
Sim, com certeza. Quando ele chega, já vamos lá para o livro então, né? Missionários da Luz, trazer uns exemplozinhos, porque quando ele está ali no nosso lar e ele está com o Alexandre, que é um dos instrutores que acompanham ele, e o Alexandre fala que vai participar do planejamento reencarnatório de um amigo muito querido, que é o Segismundo. Uhum. E aquilo, né, André Luiz, nada curioso, imagina ele como médico ainda, Nossa. né? Ele quer sempre estar aprendendo e descobrindo coisas novas. Então, ele fica super interessado, né? Nossa, me deixa participar disso. E aí o Alexandre fala assim, olha, antes de você ter contato com esse caso, é melhor você fazer um estágiozinho lá no instituto, né? No planejamento de reencarnação. E aí ele é acompanhado por um outro colega, acho que é... Ai, meu Deus, fugiu o nome dele. Vai. Manassés, eu acho. Não, Manassés está lá pro finalzão, mas eu vou achar aqui. Adelino. Adelino, isso mesmo, Não. Adelino. Que vai Tem ser o o pai Adelino dele. também. Tem muito nome. Não, o Adelino é o pai do Vai ser o Segismundo, pai, gente. Estou fazendo confusão já aqui. Mas, enfim. Ai, será que eu anotei? Não anotei o nome dele. Enfim, eu já vou pular lá pro Manassés, que ele que é o responsável ali pela parte dos desenhos, dos projetos, né? E André Luiz fica encantado, porque, assim, eles tratam o corpo físico, esse planejamento, com muito amor, com muito cuidado. Não é nada feito ao acaso. Cada detalhe é ali projetado para cada ser e tem um mapa com aquele planejamento. Igual quando a gente vai construir, né? Você compra um terreno, você fala, não, agora esse terreno aqui, meu Deus, vou construir a casa dos meus sonhos. Quando ele cita, e aí realmente... você contrata um arquiteto. Quando ele está citando no capítulo, eu justamente tive a referência de escritório de arquitetura, onde você entra e tem vários projetos. Sim. Que são os vários projetos dos corpos que receberão, né, das reencarnações. E tudo baseado naquele molde feminino e masculino que André Luiz olhava e brilhava de um tom azulado no corpo feminino, nos centros de força, a parte genésia que fala? Da mulher que vai receber... Sim. Então, assim... Ele fica encantado, né? Cada detalhe que tem lá, que preciosidade, como é que eles cuidam da gente, né? O quanto é sagrado isso tudo, né? E ele até fala que nós ainda não temos a capacidade de compreender a importância dessa energia sexual. É uma energia criadora, é uma força criadora, que eu posso usá-la para arte, para o conhecimento, para várias coisas, né? Você pode transmutar, né? Que a gente, nós deturpamos ao longo dos séculos, né? A questão dessa energia sexual, mas você pode transmutar, ela é divina, né? É uma coisa nata, está em nós e a gente utilizou de forma errada no passado, mas agora a gente já aprendeu que pode para as ciências, para as artes e para tudo mais. Estamos. Tem um caso, né, da Anacleta, que é uma moça que está ali, André Luiz está conversando com o Manassés, e aí ela chega e ela quer saber ali como que está o projeto dela, ela, né, abre ali o mapa para dar uma olhada, para sugerir alguma coisa. E a história dela é muito interessante, já que a gente entrou nessa questão do sexo, né? Ela fala que ela estava já há 30 anos trabalhando ali no nosso lar e esperando essa oportunidade, porque haviam 4 filhos dela em zonas inferiores que não tinham condições de fazer essa programação reencarnatória. Então, ela intercede por eles. Ela está planejando a reencarnação dela e dos 4 filhos que serão compulsórias aí, né? A reencarnação deles. E ela pede para vir com um problema de tireoide, da paratireoide, porque ela havia
O André Luiz fala assim, nossa, mas que bênção, né? Você fez eu lembrar da minha mãe, porque a minha mãe também renunciou para ir lá ajudar o meu pai, que estava nessas condições, enfim. E ela fala, não, André, meu caso não é assim, eu tenho minha parcela de culpa no fato dos meus filhos estarem lá. Eu não fui uma mãe zelosa, eu não cumpri com os meus deveres enquanto encarnados, né, na vida passada. E seria um resgate que ela estaria fazendo, apesar de já ter todo esse merecimento, né, de ter Uhum. trabalhado no nosso lar. Graças a isso, ela consegue interferir. Isso eu acho legal a gente exaltar, a questão do trabalho. Até É. lá eles têm o bônus hora, né? É. Porque tudo, Deus, né? Jesus fala, meu pai trabalha até hoje. Uhum. Então, às vezes, a gente quer tudo muito fácil. Quer que a vida seja uma coisa fácil, eu quero conquistar meus objetivos de forma fácil, mas eu não quero botar a mão na massa, fazer a minha parte, né? E a gente volta para aquela frase: fora da caridade não há salvação. E ainda É pensa de dando forma que se errônea, né? recebe. Entrega para Deus e não faz nada, espera resolver. É, Né? espera. Não, Ação, amor em precisa ação. de ação, exato. E por conta dessa ação, em prol do amor, do bem, ela tem essa chance de fazer esse resgate. E aí, ela ali contando que ela quer ter esse problema de tireoide, porque ela não quer vir com um corpo assim muito esbelto, que chame atenção, porque na vida passada ela havia justamente sucumbido, tinha abandonado os filhos por conta do sexo. E como era uma questão ainda que não estava muito bem resolvida para ela, então ela pede que venha assim com o corpo um pouco mais avantajado com esse problema, para não chamar atenção, porque a gente sabe que temos padrões de beleza aqui, né? Não Sim, adianta a gente sim. negar que não existe isso. Existe, ainda existe, né? E aí ela não quer se desviar novamente nessa questão. E aí ela programa também que aí entra a parte do planejamento social. Ela ficaria Uhum. viúva um pouco mais cedo e o objetivo dela era não contrair um novo matrimônio, né? Para poder se dedicar aos Aos filhos. filhos. Dois dos filhos viriam como deficientes físicos. Um outro menino com problema mental. E a filha viria saudável para poder ajudá-la. Olha como Deus é bom também, né? Que a É. gente acha que é só problema, né? Você fala, meu Deus, como que eu vou dar conta disso tudo A sozinha? gente Sempre olha tem um só anjo aquela bom. situação do momento, né? A gente olha a casca, não tá entendendo Sim. a bênção que é esse pedido de não vir, vamos dizer assim, com o corpo mais esbelto, porque a gente chega aqui, as tentações são muitas na questão Sim. do poder, da beleza, do dinheiro. Então, assim, muitos missionários, se a gente analisar a vida, são pessoas que não contraíram matrimônios, vamos supor assim, Chico Xavier, que se dedicam a nós Uhum. como filhos. Chico, Sim. Divaldo, ele tem outros tipos de filhos, né? O Divaldo, um monte, para Uhum. falar a verdade. E aí a gente olha Sim. só essa casca, fala, nossa, olha lá, o filho dela, ele tem paralisia, mas você me fez lembrar, puxando esse assunto da como que a gente não entende esse amor divino, né? Dos mensageiros, de um caso de um é uma mãe que não aguenta mais já em vida. André Luiz também está visitando durante o sono, né? O desenlace do corpo físico, né? No momento que a gente dorme. E a Uhum. mãe já não aguenta mais, mas eles estão fazendo com que ela tenha mais esperança, mais ânimo, porque ela precisa ajudar o filho que é totalmente paralítico, aquele que não fala, não senta, não anda, não pensa, não nada. Só Uhum. que foi dada a oportunidade a ele de vir dessa forma, porque ele ainda tinha aquela tinha, né? Aquela monoideia da vingança, da matança e de tudo mais, que enquanto desencarnado ele estava sofrendo muito.
muita Uhum. perseguição, aí vai lá, se vingue, e aí Uhum. retruque, vai. Então, É colocaram. uma fuga, né? Te Fala assim, fugir vamos um pouco. deixar um pouco você nesse corpo. E o que eu acho incrível que André Luiz analisa é que enquanto encarnado, nesse corpo imóvel, a mente dele, ainda em sono, continuava funcionando vingativamente. Uhum. Aí você fala como que é difícil, né, a gente resgatar e a chance de Sim, melhoria, né? Então, quando a gente olha, você fala assim, meu Deus, mas é a misericórdia dando um tempo sim, dando um tempo, pro é. sofrimento. Fala, vai, reencarna num corpo em que não vão te achar, porque ele era Uhum. irreconhecível, totalmente paralítico, Uhum. com deformidades, então ele estava irreconhecível. E a gente não consegue ver isso, né, quando a gente está Sim. só Nossa, são analisando. tantos casos maravilhosos. E é importante a gente ler essas obras de André Luiz, a sequência é maravilhosa, É. né? E a gente lê e relê, tem libertação nos domínios da mediunidade, E a nos vida domínios da continua mediunidade, nos a domínios ação e e o reação, mecanismo da mediunidade. São dois, né? mecanismos também. Muita Os coisa. mensageiros que você citou, tem também a questão dos médiums que vêm com essa programação, fazem a programação e chegam aqui e sucumbem, né? Então Quantos quer relatos dizer, a gente Lâmia, que vê lá? a gente pode fazer todo esse planejamento e a gente pode falhar, Com com certeza, certeza, né? com Mesmo. certeza, com certeza, porque nós somos dotados do livre-arbítrio. Se temos a liberdade de pensar, temos a liberdade de agir. E Deus nos deixa livres para que a gente tenha o mérito da conquista. Então, até Jesus perguntava, né? O que queres que eu faça? Ué, por acaso ele, que é o Cristo, não sabia do que a pessoa precisava? Sabia, mas a pessoa tem que querer. Está no teu querer. Ele não fala lá para Públio Lentulus, Lentulus. está no teu querer. Despertar agora ou daqui a milênios. Então, essa liberdade, ela nunca é infringida. Nós somos os herdeiros de nós mesmos, somos responsáveis pela nossa vida e a gente precisa assumir as rédeas da nossa vida, né? A gente chega aqui e esquece tudo isso. Óbvio que a gente É, esquece, que bom, é uma benção esquecer. Mas a gente tem a inteligência para buscar o conhecimento, cada vez mais. A gente vai desenvolver essas duas asas, da moral e do conhecimento. A partir do momento que eu tenho essa consciência, a minha responsabilidade é muito maior. E tem até lá no livro um outro caso que é do Silvério. Ele tem um problema de vaidade. Então, ele tá para reencarnar, e ele tá ali com André Luiz e Manassés também, o mesmo caso da Anacleta, olhando o mapa dele, e ele vem comentar com Manassés que os espíritos superiores, né, tinham sugerido que ele viesse com uma deficiência na perna, para justamente trabalhar essa questão da vaidade, que ele ainda precisava resolver. E ele aceita, ele fala, não, tudo bem, vai ser útil para mim, né? Porque aí eu não vou focar nesse lado da vaidade, enfim, e ele aceita. E aí Manassés fala para ele, mas eu tô te achando, né? Tá tudo bem, assim. Ele fala, eu tô com medo, tô com muito medo. E é natural esse medo. Tem até uma outra questão que fala que, deixa eu ver onde que eu anotei, lá no livro dos Espíritos. é Deixa eu natural, aqui, até porque quando a gente na está com a 341. quando a gente está com a consciência desperta, né, a gente sabe onde é o nosso ponto, assim, o nosso calcanhar de Aquiles. E ele coloca no Missionários que a gente, às vezes, retorna para a pátria espiritual não tendo concluído nem 50%, 50, Exato. 60%, né, do que a gente planejou. Isso quando a Às gente não vezes a gente. adquire novas Exato. E vidas. aí ele usa o termo de completista, né? Que ele fala que o Silvério, ele fala assim, ai, tô com medo, porque eu tenho medo de adquirir novos débitos. Eu tenho medo de não voltar como um completista. E completista é aquele que consegue cumprir com os deveres,
com a programação feita antes da reencarnação. Lá na 341 do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que fala disso. Na incerteza, Kardec pergunta, na incerteza em que se vê quanto às eventualidades do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? E eles respondem, de ansiedade bem grande, pois que as provas da sua existência o retardarão ou farão avançar conforme as suporte. É difícil, né? Jesus não falou que ia ser uma fácil. Ansiedade bem grande, né? Falam que é muito mais difícil reencarnar do que desencarnar, porque desencarnar você está retornando para o lar. Lógico, quando é a morte natural, a morte que foi programada, dentro do tempo programado, porque tem o tempo programado também. O Silvério está programado para viver no mínimo 70 anos. E Manassés até brinca com ele, fala, não vai voltar antes da hora, hein? Porque muitas vezes nós cometemos o suicídio inconsciente, né? Através dos nossos excessos. Exato. Comemos demais, bebemos demais, passamos muita raiva, muito nervoso, alimento a mágoa. A mágoa é, nossa, um veneno para a alma. Destrói. E aí vou destruindo a questão do fluido vital, né? Então, se era para eu viver 70, eu desencarno com 50. Ai, mas por quê? Porque, nossa, tinha uma mágoa, porque meu irmão cortou o bolo no dia do meu aniversário antes do parabéns. Mas eu acho que, assim, aí, tá, essa ansiedade bem grande, já que a gente está falando de planejamento, a gente pode fazer um paralelo com o nosso dia a dia, né? Vamos supor que eu sou uma empresa e que eu vá lançar um produto, um brinquedo infantil, ou uma comida nova, ou, enfim. Eu vou planejar, eu vou fazer a pesquisa, eu vou ver o que eu preciso para atender, etc. E aí, no dia do lançamento, eu vou ficar extremamente ansioso. Então, no lançamento, vamos dizer assim, do meu nascimento, né? No dia do meu reencarne. E assim, pode ser que lá no fim, se eu não fizer todas as fases do planejamento, ou se vier uma crise financeira, então vamos dizer, se houver uma pedra no meu caminho que eu tenha que desviar e não consiga, meu produto pode fracassar, assim como a nossa reencarnação, nosso planejamento não ser completista. Eu tinha esquecido essa palavra. Eu já tinha lido Missionário outras vezes e eu falei, puxa, como que, né? A gente, é tanta coisa que a gente tem que aprender que às vezes a gente tem que estar sempre relendo, né, Tereza? Tem que estar sempre relendo. Eu falei, cada parágrafo é uma riqueza de informação. Eu li essas obras de André Luiz, a grande parte, na minha adolescência, assim, com 14, 15, 16, depois reli de novo, mas a gente vai evoluindo e vai tendo outra consciência, né? Exato, então, você lê com 15, você enxerga uma coisa. Você lê com 20, você enxerga outra coisa. Você lê com 30, você enxerga outra. É importante estar sempre relendo e estudando. Muito importante, porque são riquezas de ensinamentos, assim, que a gente vê nessas obras, que faz a gente ter bom ânimo no nosso dia a dia. Você fala, opa, não tô aqui por acaso, não escorreguei e caí aqui na terra, eu tô aqui por acaso e a vida é só curtição e vamos viver tudo que há para viver. Não é bem isso. Não vem a passeio, né? Eu quero sair no mínimo, se eu não for um completista, quando a gente lê as obras, né, fica tão... Parece que são vários puxões de orelha, né? Puxa vida, olha só, tente conseguir completar pelo menos 70% do seu planejamento, né? Se você está aqui, você tem que sair um pouquinho melhor. Alguém colocou assim, o mundo é sedutor. É mesmo. É muito sedutor. Paixões terrenas, O caso que ela citou, da pessoa que pede para não vir bonita, vamos dizer assim. Mas deve ter gente que justamente pede para vir com a beleza para provar que consegue. Para provar, é um teste. Cada caso é um no caso, próprio livro, né, exato, no Livro dos Espíritos fala assim, né, mas porque Kardec fala, se eu escolho, o ser humano não quer dificuldade, quer facilidade. Exato. Então, por que eu vou escolher, né, uma coisa ruim? E eles falam assim, que a gente é testado justamente no meio
no qual precisamos ser testados. Então, se eu cometia, sei lá, se eu furtava, eu vou nascer ali entre bandidos, né? Porque é uma lei de afinidade também, você é Exato. atraído àquele local por uma lei de afinidade. E aí você vai ser testado, é a mesma coisa. Eu peço para Deus, ai, me dê paciência, aí Deus vai me dar situações difíceis para eu testar a minha paciência, para eu testar a minha fé, né? Então, a gente é inserido num meio justamente propício para a gente fazer esses testes. E a nossa consciência indica. Ai, eu não sei, o que será que eu programei, o que que eu fiz, o que que eu tenho que fazer? Bom, se a gente conseguir seguir tudo que está no Evangelho, já está ótimo. Não preciso nem saber da minha programação, não é, Tereza? Não preciso nem saber do que eu programei. Eu estava ouvindo uma live outro dia, se a gente parar e analisar aquilo que toda hora causa dor na gente, que se repete e causa um sofrimento, aí você vai e fala, poxa, peraí, tem algo ciclos, aí que né? eu preciso resolver, deve ser por esse caminho que eu planejei. Então, é algo nessa linha que eu preciso, porque se está me causando dor, alguma coisa eu estou repetindo de errado. Então, são aquelas análises que a gente tem que fazer, né? Diariamente. A gente acaba atraindo, porque é uma lei de vibração. Você vai atrair essas situações porque lá no seu íntimo você está emanando aquilo, talvez de forma inconsciente, por isso que é importante fazer o autoconhecimento, para você ir se descobrindo, buscando os seus propósitos, mas sempre dentro da lei de amor, da lei de caridade, de perdão. Se a gente seguir por esse caminho, cara, vai dar tudo certo. Você vai voltar como um completista. Se você não cumprir com 90%, que seja com 70%, 60%, 50%. É melhor do que voltar de mãos vazias, né? Muito eu melhor. sempre falo aqui para as crianças, eu falo, ou com novos débitos. No mínimo, fala, não, né? não contraindo fala, novos não, débitos. Meu Deus. Então, esse é o nosso medo. E eu falo para as crianças assim, imagina que a mamãe vai fazer um almoço muito especial e tá aqui a listinha do mercado. Ó, preciso disso, 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 disso. E tá aqui o dinheiro. Vocês vão para mim no mercado, não esqueçam, tá? Vai só no mercado, compra e volta, que os convidados já estarão chegando. Eu preciso fazer o almoço. Ah, tá bom, mamãe, tá bom. E aí eles vão e pelo caminho vê uma loja de brinquedo. Nossa, mas eu queria tanto aquele patins. Ai, mas olha o tanto de dinheiro que tem. E aí se perde, vai lá, compra o patins. Ai, mas eu queria tanto aquele doce, vê uma doceria, aí compra o doce. Aí chega no mercado, só com a lista, sem o dinheiro. Sem dinheiro nenhum. E aí volta para casa e a mãe vai falar, ué, mas eu preciso fazer o almoço, cadê as coisas, né? Então é mais ou menos isso, a gente vem com uma programação, vem com um propósito e cabe a nós, no nosso dia a dia, nos esforçarmos para cumprir com os nossos deveres. Porque lá, como eu falei, no nosso inconsciente a gente se avaliar bem, a gente consegue saber o que é certo, o que é errado, por qual caminho eu devo seguir. Claro que muitas vezes a gente fica na dúvida, né? Que decisão tomar? E aí até tem uma experiência que eu tive uma vez, Tereza, eu era bem nova, e eu fui num médico, ele era homeopata, e aí eu estava relatando uma situação para ele, e ele falou assim, imagina 10 pessoas. Você pode beneficiar uma e prejudicar 10, e você pode prejudicar uma e beneficiar 9. Acho que eu falei errado, né? Não tem problema. Enfim, vocês entenderam. Eu falei o número errado, que eu falei prejudicar uma e beneficiar 9, ou beneficiar uma e prejudicar 9. E aí eu fiquei pensando, eu falei, bom, eu prefiro prejudicar uma e beneficiar 9. Ele falou, então, esta uma é você. Olha. Então, você tem que olhar sempre pelo conjunto, né? O que é essa vida aqui, essa encarnação, que é um período tão curto perante toda a eternidade?
eu preciso colocar na balança. Será que vale a pena eu chutar o balde, jogar tudo pro alto? Deixar para Eu tenho que próxima. pensar em todos que envolvem, todas as pessoas envolvidas naquela situação. Será que eu vou estar prejudicando a maioria para me beneficiar? Será que não é meu egoísmo que está falando mais alto? Então, a gente tem que ter cautela nessas situações do dia a dia para não fazermos escolhas equivocadas e depois virmos a nos Arrepender lá arrepender, na frente, aquele a hora que a gente choro. chegar do mercado, chegar de mãos vazias, né? Eu acho, me veio na cabeça agora lembrar que a gente está falando assim, tá? Quando eu, espírito, já tenho o discernimento, já tenho a noção de responsabilidade, eu sou do grupo que escolhe as provas, né? Vamos dizer, chamar de grupo. E ainda não é Sim. uma reencarnação missionária. E pelo amor divino, tem algumas pessoas que aí vêm ou parentes escolhem as provas e tal. Mas me veio lembrar, tá, a gente veio, planejou, foi lá no departamento de desenho, de croquis, né, orgânicos, né, de forma orgânica. Escolhi vir sem o braço, sem os dois braços, perder os dois braços lá na frente. E é legal lembrar que esse planejamento a gente pode modificar para melhor aqui, enquanto encarnado ainda. Porque a gente pode vir para perder os dois braços e as nossas ações serem tão bonitas, tão moralmente já no caminho do Cristo, que eu posso só perder uma mão, posso só perder o dedo. Então, você consegue mexer nesse planejamento enquanto encarnado ainda. Sim, com certeza. É o que o Simão colocou aqui também, né? Com desdobramento pelo sono, nós podemos ter contato. Tem até uma pergunta do Livro dos Espíritos que fala: eu posso programar enquanto encarnado? Eu posso fazer essa programação? Ou reprogramar, né? Então, nesses momentos de desdobramento, a gente pode, sim, por que não, né? A gente tem esse acesso ao mundo espiritual. Estamos conectados o tempo todo. A gente vai lá com os benfeitores, né, Simone? Fala, ai, não tô aguentando, dá pra dar uma amenizada, né? Não vou dar conta de tudo que eu programei. Aquela história que corta um pedacinho da cruz, né? Vai subindo um monte, vai cortando um pedacinho, chega na hora de atravessar, o tamanho do abismo era justamente o tamanho da cruz da pessoa. E ela fala, meu Deus, eu fui cortando pelo caminho, como que eu vou atravessar agora, né? A gente quer ir se livrando, mas... tem um caso que eu lembrei você falando disso, que é assim, o amor cobre a multidão de pecados, não é verdade? Eu tenho o poder de agir agora, eu não estou aqui encarnada somente resgatando coisas do passado, eu estou aqui semeando. Ao mesmo tempo que tem tudo isso, essa expiação, essas provas, tem a semeadura. Então, estou semeando. O que eu estou semeando? E tem um caso lá do livro A Vida Escreve, do Saturnino Pereira. É um caso, acho que conhecido aí para todo mundo. Talvez pelo nome ninguém lembre, mas é um caso onde ele veio com a programação de perder um braço, porque ele tinha escravos, e aí mandou cortar o braço do escravo, enfim. E essa cena... atormentava ele no plano espiritual, ele via ali o sangue e tudo. Então, na programação reencarnatória dele, tinha esse projeto dele perder o braço, porque ele próprio, né, para ter paz de consciência, pediu isso. E aí ele reencarna. E desde novinho, desde ali da mocidade, ele atua no bem, na seara espírita. E num certo dia ele perde o dedo. E aí fica todo mundo, nossa, mas o Saturnino perdeu o dedo, meu Deus, ele faz tanta coisa boa, um homem maravilhoso, desde novo trabalhando bem. E durante a noite na sessão espírita, um dos mentores ali fala para ele, olha, você perdeu o dedo por merecimento seu, foram conquistas suas, porque você estava programado para perder o braço. Então, o amor cobre a multidão de pecados. A gente pode sempre agir, modificar o nosso destino. Em árabe tem a frase que muita gente tatua no braço, escrito maktub. Maktub, está escrito. Estava escrito, maktub. Então, quando alguém vai casar, e nossa, é o amor da minha vida, ai, maktub, maktub, estava escrito já nas estrelas.
E é isso, a gente pode modificar o nosso destino o tempo todo, mas que a gente modifique para o bem, Assim, é. amando, servindo, perdoando, lembrando que estamos aqui de passagem. Muitas pessoas querem ser felizes aqui e agora, a qualquer custo. Arrombar a porta que ainda está fechada. Pois Calma. é, No tempo certo a no porta vai abrir. tempo. Calma. Você sabe que chegou para mim o lançamento de agora do Divaldo, da Joana de Anjos, que é o Vida Plena, que é o complemento do Vidas Vazias que ela escreveu. E até na introdução foi feita agora, dia 20 de maio de 2021. Então, ela vem colocar com tanto carinho para a gente ter essa paciência e esse amor. Ela chama de corações, meus corações amigos, né? Vamos amar e não lembrar do que a gente planeja, lembrar do que vale a pena. No capítulo de ontem falou sobre essa frase do amor cobre a multidão de pecado. Então, assim, tudo em sintonia, né? Parece que vem e você falou a mesma coisa. Então, lembrar como Jesus fez, e é tão lindo, né? E ele amou incondicionalmente, e aí amando, a gente vai, e se amando, a gente vai facilitando esse nosso planejamento, né? Para que a gente consiga amenizar aquilo que a gente tem que passar, reprogramar, conversar, como colocado aqui com os benfeitores também, até para ver se estou no caminho certo, porque no sono a gente tem tanta orientação através da intuição, né? Silenciar, ela coloca, silencia um pouco a mente para ouvir a resposta, porque a gente pede, agita, nossa mente é um turbilhão e a gente pede para ouvir a intuição ou ouvir Deus dentro da gente e a gente não silencia, né? Sim, é muito importante. Saber silenciar a mente, fazer uma oração, estar em contato, pedir auxílio para o nosso anjo guardião. Tem todas essas questões. E estudando, Tereza, esse tema, eu fui lembrando de tantas coisas de Jesus, das passagens. Então, justamente assim, no tempo certo vem o Espiritismo tirar os véus, né? Explicar muitas coisas que antes a gente não entendia. Quando Jesus fala lá assim, se o teu olho te causa escândalo, né? Arranca ou joga fora. Se a tua mão direita é uma causa... E aí, na programação reencarnatória, a gente consegue entender essa questão, né? Fica não é, claro, literalmente, né? Aqui eu vou lá e vou cortar minha mão. Não, mas assim, como o Silvério lá, que tinha a questão da vaidade. Se aquilo não vai ser útil para ele, então... Qual o problema de eu vir com uma deficiência na perna, né? Para eu conseguir trabalhar, desenvolver outras questões e não ficar preso aí na vaidade, no orgulho. Eu estou tentando aqui lembrar de... Você fez lembrar, o Haroldo falou de forma tão engraçada, como a gente não entendia o que Jesus falava tão lindamente como essa, né? De arrancar os olhos, a mão. Ele falou assim, meu Deus, aí todo mundo seria cego, maneta, acho que fala maneta, né, que ele coloca e fala, a população inteira não ia enxergar, não ia nada, né, se a gente fosse levar ao pé da letra tudo que Jesus falou. E agora a gente consegue compreender, né, o que estava querendo dizer. Você falando aí, eu também lembrei de uma frase de Gandhi, né, falando referente à lei de Talião, né, olho por olho e a humanidade toda estaria cega hoje, porque a gente tem que pagar o mal como bem, oferecer a outra face. Se eu já tenho consciência e condições de entender o que Jesus veio dizer, eu que tenho que oferecer a outra face. Não é esperar que o outro, que ainda não despertou, faça isso, né? Eu que tenho que me livrar dos melindres, das ofensas, entender que estamos todos aqui buscando evoluir, cada um num estágio, e se alguém me ajuda ou me ajudou num momento, a gente vive em sociedade porque um precisa do outro. Então, ao mesmo tempo que eu ajudo o meu próximo, tem alguém me ajudando, tem alguém que é ali meu acalento, a nossa mãe, que a gente pode ligar a qualquer hora, mãe, socorro, me ajuda, está acontecendo isso, me orienta. Minha mãe sempre fala assim, filha, quando você estiver num momento de dificuldade ou de aflição, qualquer desafio,
pergunte para si mesmo, se Jesus estivesse aqui, vivendo isso, essa situação, o que ele faria? O que ele faria? A resposta vem na hora. Ele iria amar, perdoar, dar a outra face, estender a mão, fazer uma oração em Como prol aquela daquele letra ser. do padre, acho que é Padre Zezinho, amar como Jesus amou, sonhar, sorrir, tudo como Jesus fez. Uhum. Quando você tiver em dúvida, né? Ele é o nosso modelo e guia. É. Quer coisa melhor do que a gente tem aí várias passagens, vários ensinamentos, tem a doutrina espírita que é consoladora, que nos explica o porquê das coisas, como a lei de Deus é justa, né? E baseada no amor, no perdão, na caridade. A Silmara coloca Eu uma não frase preciso linda: os meus discípulos serão reconhecidos por muito se por muito amarem. É Uhum. o amor, né? O amor é a solução dos nossos problemas internos e quando a gente se amar, colocar esse amor em prática, transformando em caridade, aí a gente Sim. começa a viver de verdade o evangelho, né? E quando acaba o Uhum. sofrimento, quando o evangelho estiver plantado Implantado em cada na canto desse terra. mundo, vai devagar, mas vamos Exato. conseguir. Lâmia. Sim, a gente fica esperando o mundo de regeneração, né? Mas nós temos que regenerar a nós mesmos. É para isso que a Eu não gente posso veio fazer por ainda, né? você, né, A Tereza? gente não é missionário, a gente ainda veio aqui com aquele compromisso, o nosso Sim, planejamento é conosco mesmo ainda. Mais para frente nós seremos os missionários, assim espero. já deu o tempo aí, Tereza? Então, Lâmia, deu o tempo e é que o bate-papo vai chegando casos para a É. gente colocar, né? Uhum. Vem coisas na nossa memória que aí o tempo acaba sendo curto, né? Mas, Ai, tá tão gostoso tricotar aqui com você. Já tenho que ir embora. nossa, aí começou a vir casos de planejamento com falhas do livro Os Mensageiros, foram várias palestrantes Sim, espíritas que falharam e que sim. pedem A gente nem terminou o caso do Segismundo, ó, gente. Vão lá nem dar uma ter... lidinha. Isso, Tem tá tudo a no. ver com o capítulo 14 do Evangelho, a ingratidão dos filhos e os laços de família, que ele vai nascer ali no meio, justamente para fazer um resgate, né? Que às vezes a gente não entende por que tem essas energias que não Não batem muito bate. dentro do próprio lar, né? E aí eu também lembrando rapidinho só o que o Simão Pedro colocou aqui do desdobramento, o caso Ai, dele resolvido nesses desdobramentos, enquanto o casal dorme, eles se desdobram em espírito para conversar com os benfeitores, para que, olha, estava programado, né? Que o Adelino não quer que ele não reencarne, né? quer, Ele não porque eles perdoa. têm o conflito, né, de outras vidas. Então, toda vez que vem Sim, a exato. aproximação, a Ele repulsa. tem pânico. Então, Exato. Ele mata a própria a parte lá dos cromossomos, lá, não que fugiu o nome isso. aqui, com a energia dele, com a mente dele, né? A gente vai repelindo. Então, por isso que é tão importante a questão do nosso despertar no sono, né? É tanta coisa que acontece enquanto a gente Tanta está coisa, gente. dormindo, que a gente, ó, não descansa, Leiam não, né? André Luiz. Leiam André Luiz e hoje, em especial, missionários e mensageiros que têm, assim, casos para exemplificar esse planejamento reencarnatório, assim, de monte. Uhum. De monte mesmo. De Tereza, monte. dá tempo de eu ler um Claro, negocinho para a claro. gente encerrar? Quando a prosa é Eu, boa, É só para a gente fechar mesmo, é uma mensagem de Hamed, que está no livro Um Modo de Entender uma Nova Forma de Viver. Ai, gente, eu sou apaixonada por Hamed, não sei, adoro a forma como ele escreve, acho que ele é super direto, assim, objetivo. E o tema é do capítulo 1 do livro, chama Reprogramação. E ele nos coloca assim: nasceste no lar de que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias. Moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar, de acordo com o teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização.
Teus parentes e amigos são as almas que atraíste com tuas próprias afinidades. Portanto, teu destino está constantemente sob o teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e de repulsão na tua jornada vivencial. Não reclames nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta, busca o bem e viverás melhor. Nossa, que mensagem maravilhosa, né? Extremamente direta. Ai, eu adoro essa mensagem. É o resumo do que você colocou hoje pra gente, do planejamento reencarnatório, quando a gente pensar em reclamar. Então, ele dá esse alerta. A hora que você pensar em reclamar, lembrar dessa mensagem, dessa reprogramação, né, que você falou, que ele colocou nessa mensagem dura, tá tudo certo, linda, e tá tudo certo, e é assim que tem que ser, e é assim que você escolheu, que nós escolhemos. E se a gente escolheu, é porque a gente dá conta, né? E se precisar reprogramar, vamos em sonho conversar, pedir orientação, intuição para os nossos benfeitores. Deus nunca fecha a porta. Não. Sempre teremos uma nova oportunidade. A cada amanhecer já temos, né? A cada de acordar, cada dia é uma nova oportunidade de fazer o bem. Tereza, muito obrigada. Desculpa aí. Não, assim. Pedir um tempinho a mais. Foi maravilhoso essa conclusão, então. Fechou com chave de ouro, cheio de amor. E que Jesus possa permitir que você esteja sempre conosco, porque você traz de forma gostosa os seus estudos. A gente vê que você vai buscar e traz assim de coração. Então, nós ficamos imensamente gratos. E eu agradeço também cada um que participou aqui dessa live, ou ao vivo, ou que vai assistir depois. Se tiver alguma dúvida também, pode enviar para a gente, que a gente repassa para a Lâmia, para ela pesquisar, para responder. E termino a noite assim, extremamente feliz com as colocações. E atenta com o meu planejamento agora. Todos nós, né? Vamos ter mais paciência e analisarmos com tudo com mais amor, mais cuidado no nosso dia a dia. Eu quero agradecer a todos aqui pela presença, a todos que irão assistir depois também. Para mim é uma grande alegria, uma grande oportunidade de estudar, porque quando eu tenho, assim, alguma programação de live, aí que eu corro atrás e falo, meu Deus, eu não sei nada, eu preciso estudar. Então, a gente aprende bastante, né, Tereza? É maravilhoso essa oportunidade. Lembrando, só para lembrar que amanhã tem o Trilha de Luz, às 8 horas da manhã. E eu estarei participando, muito feliz. Nós Obrigada por essa oportunidade com também. Esse seu aceite desse convite lindo, dessas mensagens diárias. E já até vi que é você amanhã. Falei assim, a gente já fica esperando por uma mensagem de ânimo gostosa para a gente começar o nosso dia. Olha, com certeza. Fica Obrigada. Com Deus e até amanhã cedinho. Um beijo. Até amanhã, gente. 8 horas da manhã tem uma mensagenzinha de bom ânimo. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.